A Guerra da Coreia, Guerra Coreana em sul-coreano, ou Guerra da Libertação da Pátria em norte-coreano, foi um conflito durante o auge da Guerra Fria, que ocorreu na Península da Coreia, travado entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, no período de 25 de junho de 1950 até 27 de julho de 1953. Depois da vitória japonesa na Primeira Guerra Sino-Japonesa, em 1894 até 96, o Império do Japão ocupou militarmente a Coreia. Na década seguinte, os japoneses derrotaram o Império Russo na Guerra Russo-Japonesa, em 1904 até 5, e tornaram a Península Coreana seu novo protetorado, pelo Tratado de Eusa, em 1905. Então, assinaram o Tratado de Anexação Japão-Coreia em 1910. O Império do Japão acreditava que a Coreia possivelmente se tornaria uma colônia industrializada e que faria parte da esfera de coprosperidade da Grande Ásia Oriental, que era, segundo os japoneses, um bloco de nações asiáticas lideradas pelos japoneses e livre das potências ocidentais. Durante a década de 30, a Coreia sofreu um processo de assimilação cultural provinda de líderes japoneses. Esses líderes baniram o uso e o ensino da língua local, proibiram a literatura nacional e implementaram à força os ensinamentos e tradições japoneses. Em 1938, o governo colonial instaurou programas de trabalho forçado e, em 1939, a população passou a ser obrigada a adotar nomes japoneses sob a regra Soshikaimei. No decorrer da Segunda Guerra Mundial, o Japão utilizou diversos recursos coreanos no esforço de guerra. A presença militar japonesa na Coreia aumentou mais de 6 vezes, chegando em 1945 a 300 mil soldados japoneses no país. Em 1942, homens coreanos passaram a ser alistados à força pelo exército imperial japonês. No início de 1945, os coreanos eram cerca de 32% da força de trabalho japonesa. Em agosto deste ano, quando os Estados Unidos lançaram bombas atômicas contra as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, cerca de 25% dos mortos foram coreanos. No final de 1943, potências como China, Estados Unidos e Reino Unido, na Conferência de Cairo, em novembro de 1943, decidiram que, após a guerra, a Coreia se tornaria um território independente. Porém, na Conferência da Crimeia, em 1945, ficou acertado que parte do país entraria para a zona de influência da União Soviética. Então, o Exército Vermelho ocupou parcialmente o território norte da Coreia, contendo o avanço até o paralelo de 38, como previsto na conferência. No fim, os Estados Unidos ficaram com receio que a URSS invadisse todo o território e ocuparam a porção sul do país com a parte da capital da Coreia, além de portos importantes. Então, na metade de 1945, tivemos a Conferência de Potsdam. Nessa conferência ficou decidido, sem a ciência da população coreana, que a Coreia seria dividida em duas partes. No final de 1945, a Coreia foi administrada por uma comissão americano-soviética. A Coreia só foi ter sua independência de fato em 1950, depois de 5 anos controlada por potências estrangeiras que disseminavam suas ideologias aos cidadãos. Durante esse tempo, foram registrados protestos provindos da população coreana, principalmente do Sul, cujos grupos políticos até chegaram a se armar. Em 1946, greves e protestos arrasaram todo o país. Neste ano, o país se encontrava em um ambiente totalmente caótico, tanto que diversos levantes populares chegaram a ser encaminhados. Em outubro de 1946, depois de policiais matarem 3 estudantes, manifestantes armados começaram a fiscalizar a polícia. Mataram 38 oficiais de segurança e no dia 3 desse mesmo mês, cerca de 10 mil pessoas atacaram uma delegacia de polícia em Yeoncheon. 3 policiais foram mortos e outros 40 feridos. Cerca de 20 proprietários de terra e coreanos suspeitos de serem simpatizantes da antiga dominação japonesa também foram mortos. Os estadunidenses, então, decretaram a lei marcial. A lei marcial geralmente entra em vigor quando um militar assume o controle das funções administrativas e judiciais de um país, geralmente após situações de emergência. Em 3 de abril, ocorreu o que ficou conhecido como a Insurreição de Jeju, que foi uma grande revolta que explodiu na Coreia. A insurreição de Jeju terminou com aproximadamente 60 mil mortos. Em maio de 1948, a Coreia do Sul teve sua primeira eleição nacional. 3 meses depois, foi a Coreia do Norte quem teve eleições gerais. O governo sulista tinha uma dura linha anticomunista. Depois de uma eleição marcada pela violência, em que pelo menos 600 pessoas morreram, Syngman Rhee foi eleito presidente em 20 de julho.
A República da Coreia, no Sul, foi oficialmente estabelecida em 15 de agosto de 1948. Ri expulsou os comunistas da vida política do Sul. Muitos fugiram para as colinas e pegaram em armas para lutar contra o governo da Coreia do Sul. Já na zona de ocupação soviética, o agora novo governo comunista passou a ser governado por Kim Il-sung. Tanto Syngman Rhee quanto Kim Il-sung eram ditadores nacionalistas e extremistas, tendo Syngman ficado 12 anos no poder e Kim 45 anos no poder, e tinham intenções de reunificar a Coreia sob seu próprio sistema de governo. O Norte recebia apoio integral da China e da União Soviética, e a Coreia do Sul era tremendamente limitada em materiais e recursos. Tiroteios e confrontos pequenos nas fronteiras, que passaram a ser militarizadas, se tornaram comuns. No final de 1948, os soviéticos retiraram seus exércitos do norte, como era previsto nos acordos feitos com o Ocidente. Já os americanos se retiraram do sul um ano depois. Os soviéticos, quando saíram, deixaram a Coreia do Norte com um forte arsenal, além de preparados para uma possível e esperado confronto. Diferentemente, os norte-americanos deixaram a Coreia do Sul extremamente mal armada. Os dois governos estabelecidos nas diferentes Coreias se alimentavam da esperança de conduzir a reunificação da Coreia sob a sua liderança. Na República Popular Democrática da Coreia, Kim Il-sung manteve extenso contato com os soviéticos, o que lhe garantiu um apoio econômico e militar. No caso da Coreia do Sul, o governo passou a perseguir ativamente todo e qualquer movimento popular que tivesse ligação com o comunismo. A intenção de invadir a Coreia do Sul foi manifestada pelo governante norte-coreano Kim Il-sung, que queria unificar a península sob seu controle. Para que isso fosse possível, viajou para Moscou e para Pequim à procura do apoio de Joseph Stalin e de Mao Tse-tung. Assim, os soviéticos forneceram principalmente auxílio em suprimentos e armas aos norte-coreanos. Mao Tse-tung transferiu cerca de 50 mil soldados coreanos do Exército de Libertação Popular para lutar pela Coreia do Norte. Uma vez garantido o auxílio soviético e chinês, os norte-coreanos iniciaram os preparativos para a invasão à Coreia do Sul. A invasão ocorreu de fato a partir do dia 25 de junho de 1950, quando as tropas norte-coreanas ultrapassaram a fronteira estabelecida pelo Paralelo 38. Os norte-coreanos haviam declarado como justificativa que as tropas do exército da Coreia do Sul, sob o comando do presidente Syngman Rhee, haviam cruzado a fronteira primeiro, e que por isso eles pretendiam prender e executar Rhee. A luta começou na península de Ondin, no oeste, onde os sul-coreanos alegaram ter tomado a cidade de Jeju e rapidamente se tornou em um combate em larga escala por toda a fronteira. A força invasora norte-coreana somava mais de 200 mil homens, enquanto as forças de defesa do sul tinham ao menos 100 mil soldados. Em 27 de junho, frente à bem-sucedida ofensiva inicial por parte das tropas do norte, o presidente sul-coreano Rhee ordenou a evacuação da capital Seul. Antes de fugir, ele ordenou o que ficou conhecido como os Massacres das Ligas Bodo, em 28 de junho, onde pelo menos 100 mil suspeitos de simpatia com o comunismo foram executados sem julgamento. Em 28 de junho, a Coreia do Sul bombardeou as pontes sobre o Rio Han para evitar o avanço das forças do norte. Contudo, Seul foi tomada no mesmo dia. Os norte-coreanos então mataram mais de 1.000 pessoas em um hospital universitário no meio da capital, onde membros feridos do governo do Sul estavam. Alguns integrantes do Congresso Nacional do Sul permaneceram em Seul, e 48 declararam lealdade ao regime comunista do Norte. O governo americano do presidente Harry Truman se viu em uma encruzilhada. Antes da invasão, a Coreia não era considerada importante no panorama de influência de defesa dos Estados Unidos, em meio ao contexto da Guerra Fria. Os militares ocidentais focaram mais na segurança da Europa contra um ataque da União Soviética. No dia 27 de junho, foi divulgada a Resolução 83 do Conselho de Segurança da ONU, na qual foi aprovada a intervenção estrangeira no conflito que estava sendo travado na Coreia. A intervenção estrangeira mobilizou principalmente forças americanas. No mesmo dia, o presidente dos Estados Unidos autorizou que a Força Aérea e a Marinha Americana atacassem alvos na Península Coreana para apoiar o Sul, o que foi condenado pela União Soviética. O comando da Força Expedicionária Americana ficou a cargo do general Douglas MacArthur. Em agosto de 1950, o Congresso dos Estados Unidos aprovou um orçamento inicial de 12 bilhões de dólares para gastos militares nesse conflito. Os americanos também começaram a transportar enormes quantidades de armas e equipamentos para os sul-coreanos. Após perder grande parte do território, a Coreia do Sul, com o apoio do exército da ONU, conseguiu reverter a situação, chegando em território norte-coreano.
A China havia avisado que caso os EUA invadissem a Coreia do Norte, eles iriam interferir ativamente na guerra. Os EUA não acreditaram na veracidade da declaração e continuaram o avanço, adentrando o território inimigo. O general Douglas tinha planos de levar a guerra até a China e utilizar armas nucleares. Porém, como os soviéticos já possuíam bombas atômicas e o objetivo não era invadir a China, esse plano foi vetado e tardiamente o general seria afastado por seus supervisores. Com o exército da ONU quase invadindo o território total da Coreia, tendo o controle da capital Pyongyang, a China lança um contra-ataque surpresa, retrocedendo o avanço e até tomando a capital sul-coreana, Seul. Em resposta, o exército da ONU lança uma ofensiva, retomando a capital e parando próximo ao paralelo 38, antiga fronteira entre os territórios. Após essa sequência de movimentações, começou-se uma guerra de trincheiras, com poucas mudanças de territórios, que durou de 1951 até 1953, sendo a maior e mais desgastante parte da guerra. Após 3 anos de guerra, ambos os lados estavam com crises humanitárias e falta de suplementos. Então, após negociações, o armistício foi assinado em 27 de julho de 1953, na cidade de Kaesong, velha capital da extinta Coreia, agora pertencente ao norte. O armistício garantia paz em uma zona desmilitarizada de 4 quilômetros da fronteira, ao longo do paralelo 38, sendo até hoje uma das áreas mais vigiadas e minadas do mundo. Até hoje são mantidas as áreas de segurança conjunta, construções situadas nas fronteiras, feitas para manter o contato entre as Coreias. Apesar de não ter tido tratado de paz, a guerra na prática acabou, porém os países não se reconhecem e um clima tenso se mantém. Depois do fim do conflito, a Coreia do Norte estava melhor economicamente e militarmente, porém essa situação veio a mudar na década de 80, tendo a Coreia do Sul passada pela abertura política, redemocratização e grandes investimentos na educação, ela se tornou ao longo dos anos mais forte, rica e conhecida do que a Coreia do Norte, que havia perdido apoio com a queda da União Soviética, sofrido crises econômicas e desastres climáticos, culminando em centenas de milhares de mortes por fome. Em resposta a essa pior situação, a Coreia do Norte criou a política de Songun, onde o foco do país seria voltado para as forças militares, para assim tentar reconquistar a sua influência. Sendo assim, até hoje ambas as Coreias apresentam os maiores exércitos e investimentos bélicos do mundo, sendo obrigatório o alistamento de todos os cidadãos dos dois países, e os dois países ainda mantêm suas alianças com as respectivas nações que apoiaram na guerra. Apesar da desavença entre os dois países, a ideia de unificação entre as Coreias tem crescido, tendo nascido nos anos 90, quando as Coreias disputaram juntos o Mundial de Tênis de Mesa, além das Olimpíadas de Sydney, quando os dois países desfilaram juntos, carregando a bandeira da unificação, porém, sempre que o tema é discutido, as ideias acabam divergindo, e nunca foi alcançado algum termo ou plano sobre a unificação das Coreias.